Bom, começando mais um ADCast. Hoje vamos gravar com mais um dos nossos pastores e é um prazer ter ele aqui com a gente, para contar um pouco da história dele de como ele trabalha com missões, como é que é trabalhar com missões, né? O verdadeiro ID. E quero apresentar o Pastor John. Amém. Satisfação, prazer. Igualmente. Tá aqui neste momento especial, né, compartilhando um pouco do que nós estamos vivendo aí, fazendo junto. Então é um prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Fechou. Tá nervoso? Não, tranquilo. Já teve coisas piores. Ele tava mais nervoso. Mas vai se soltando, né? Vamos nessa, né? É tranquilo. E eu queria começar com um versículo, né? Um versículo que a grande comissão. Está lá em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Muito bem, né? É a nossa missão, né? É a nossa missão, o ide, né? E fazer, né, discípulos e levar a palavra do Senhor. Esse versículo está no imperativo, né? É uma ordenança, né? É uma ordem que foi dada à igreja, né? E já aproveitando e falando sobre essa questão de missão, o que é missão? A missão tem que estar no coração da igreja. O oposto do que muitas pessoas falam, a missão está no coração de Deus. Não, a missão tem que estar no nosso coração. Esse versículo fala muito bem sobre isso. Ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho. E a segurança que Cristo nos dá é que Ele estaria conosco todos os dias, em todas as situações, para que possamos exercer esse ide do Senhor, né? Missões. Nos dando a graça para poder agir nesse propósito, né? Agir nesse propósito. Pastor, conta um pouquinho da sua história pra gente, para quem ainda não te conhece, para tá podendo te conhecer, o seu início de caminhada cristã, como é que foi? Meu início foi uma bênção, cara. Para quem não me conhece, sou o pastor John, tá? Sou casado, tenho 2 filhos, congrego aqui na Assembleia de Deus, né? Casa Branca, aqui onde o pastor local é o pastor Eli Lúcio, a quem você já conhece, né? E nós estamos aí à frente do trabalho de missão, responsável por esse trabalho de missões, tanto aqui na nossa área próxima, nas proximidades, como fora de Brasília. E falando da minha pessoa, como foi minha caminhada pessoal mesmo, eu tenho 19 anos de cristã hoje. Pancada. 19 já anos tem chão, já tem chão. Tem um pouquinho de chão já, né? E eu fui atraído para o evangelho, já vi uma semente plantada já desde a minha infância, né? Passei algum tempo com meu avô, e ele sempre me levava para a igreja. Então eu tenho ainda vagas lembranças de quando eu cantava, né, o hino da harpa, ainda muito pequeno e não muito claro, né? Mas quando eu tinha meus 17 anos, mais ou menos. E foi através da minha esposa, a minha esposa hoje, né? A única esposa que eu tive, né? E tenho, né? Glória a Deus. Eu a conheci numa ocasião e me senti atraído e comecei a frequentar a igreja, interessado nela, eu achando que eu ia fisgá-la e Cristo me fisgou. E estou até hoje servindo a Cristo, passei pelos processos, né? De auxiliar, de obreiro, evangelista. E hoje estamos aqui, né? Para a honra e glória do Senhor, casado, como eu já falei, com 2 filhos, exercendo esse ministério aí, que é o pastorado, auxiliando o nosso pastor aqui, né? Eu sou o pastor auxiliar, e também nesse trabalho aí de missões junto com a igreja, né? Aí fazendo esse ide do Senhor. Então, se eu for falar muito aqui, o tempo vai ser curto. Mas a minha história é basicamente essa. Eu estou aqui nesse ministério do Campo do Guará há 11 anos já. 11 anos. Minha filha vai fazer 11 anos agora. Quando chegamos aqui, ela estava no colo, né? Então, recém-nascida. 11 anos que estamos aqui, e desde que chegamos, a gente está aí trabalhando junto com missões, né? E é história, né? É história, tem muito chão corrido e tem muita história aí guardada, viu? Já pegou muita coisa aí da igreja, né? Já pega muita coisa. Glória a Deus. E como é que tá à frente, pastor? É muito... Você acha complicado, difícil? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Ser líder de missões. Rapaz, ser líder
ser líder, a palavra líder é muito pesada, né? Aham. A gente já é líder natural por ser maridos, pais, já é uma liderança. Já começa de casa. Já começa de casa. Então, na verdade, a liderança começa em casa, a igreja começa em casa. E quando nós aceitamos essa responsabilidade, porque o evangelho é uma responsabilidade, ser líder é uma responsabilidade. Então, eu não vou dizer que é fácil, mas é um trabalho onde você é recompensado, Deus está sempre abençoando. É um trabalho realmente dentro das nossas condições. Então, ser líder é difícil, não é fácil. Mas Deus sempre nos dá graça, dá força, dá discernimento, direção, coloca pessoas, porque líder nenhum faz nada sozinho. Sim. Não existe esse líder, né? Então, coloca pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar, para estar aí como Josué, né? A estar aí como âncora aí, no caso de Moisés, lá segurando. Mais servir do que... Ser líder é servir, literalmente. Né? Cristo foi o maior exemplo disso, quando ele lavou o pé dos discípulos, né? Ele viu ali num ato de extrema humildade. Então, a pessoa pensa, eu sou pastor, hoje eu vou ser servido. Não, ser líder é você servir a todos. Servir a todos. E ser o último, né? E ser o último e muitas vezes esquecer os seus problemas pessoais e resolver os dos outros, né? Ser líder é você ignorar, às vezes, seus próprios sentimentos. E exercer a função. Porque líder, é ser assistido, é dar exemplo, é mostrar que está firme mesmo quando está fraco, é trazer uma palavra de ânimo mesmo quando está desanimado. Porque quando você que precisa de uma palavra, você tem que dar a palavra. Tem que dar a palavra. E missões está muito direcionando com isso, porque às vezes você está fazendo missões, mas na família tem alguém que precisa encontrar com Cristo. E como assim fazer missões, sendo que eu poderia estar aqui na minha família? Mas quando a gente faz missões, Deus trabalha em nós como missionários e ao mesmo tempo também trabalha na nossa família, porque Deus não é injusto. Quando você se entrega, se lança nas mãos dele, ele está sempre cuidando dos seus, da família. Eu sou um exemplo disso, né? A minha família foi ganha para Cristo assim. Glória a Deus. Desde então eu me entreguei à mão do Senhor, mas ser líder não é fácil. É como a passagem fala, né? Procurai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente está trabalhando para Deus, servindo a Deus, ele está cuidando da gente, né? Cuidando da nossa família e da nossa casa. Então, uma coisa interessante de falar sobre missões, as pessoas pensam assim, só é missionário aquele que larga tudo e sai no meio do mundo. Não. A gente pode muito bem fazer missões e ser um pai responsável, um marido presente. Porque tem aquela sensação de que a pessoa não pode ter família. Não, pode. Sem filho, ser solteiro, né? E cair no mundo. Pode. Mas você tem que saber administrar essas questões, né? Colocar tudo no seu devido lugar e dividir o tempo. O jogo de cintura. O jogo de cintura. Essa é a parte difícil para o líder, né? Administração é o nome. E como a gente tinha dito, primeiro tem que estar bem em casa, ser um bom líder em casa. Porque eu acho que se a nossa base, que é a família, não tiver, né? Não tiver bem, não tem como, meu amigo. Não tem como, né? Não tem jeito. Imaginou você aí pregando, colocar pregando na igreja, sua esposa te olhando lá da plateia e falando, tá brigado os dois. Imaginou você sair em missão aí brigado, ou mal em casa com o filho, mal com o parente. Não tem como. Porque não faz sentido, né? Não tem lógica, né? Eu vi uma charrezinha esses dias, é um desenhozinho que tem um menininho. Mamãe, a gente podia morar na igreja. Aí a mãe, meu filho, por quê? Não, porque lá o papai é tão amoroso, é tão bom, né? Então, justamente essa coisa, né? Ter que ser a mesma pessoa em casa e... Na igreja, em qualquer lugar que seja, né? Ninguém é obrigado a ser perfeito, né? Ninguém é perfeito, na verdade. Ninguém é. E a gente tem que ser uma pessoa racional e ser uma pessoa natural, independente de onde você esteja. Procurar sempre estar acertando, fazendo o melhor. Procurar ter o domínio próprio e o Senhor vai abençoando. Não é difícil, é um processo. É um processo. Glória a Deus. Agora, conta um pouquinho pra gente. Qual foi a sua primeira missão? Sua primeira missão, assim, de campo mesmo? De campo, né? Rapaz, inclusive, eu tava, como eu falei, eu tô há 11 anos aqui no Casa Branca. E a gente só veio para cá porque na época não tinha opção. A gente estava na nossa igreja onde eu me converti, onde eu fui separado como pastor. Lá eu já fazia esse trabalho de campo, né? A gente tinha uma congregação em Unai, aqui em Minas Gerais, Unai. Então a gente foi milhares de vezes lá. E, inclusive, ser líder, olha só, uma coisa interessante. O meu filho João Vitor, ele tem 14 anos hoje. Quando ele nasceu, eu estava na missão. Então essa foi uma das primeiras obras que... foi assim, uma coisa assim... E interessante falar que eu tinha um carro, carroceria, que era uma estrada, né?
e nós enchemos de roupa, de cesta. É 210 km daqui, Unai, exatamente. E numa estrada. E aí a gente foi nessa estrada, eu levei, inclusive, voltando um pouquinho atrás, eu levei minha esposa de madrugada no hospital, ela sentiu dor, tá, aquelas contrações. Caramba! E o carro carregado para sair para a obra, né? Eu falei, meu Deus, veio antes da hora, porque o cálculo era para vir na semana seguinte. Aí era uma sexta-feira. E aí veio as contrações, vamos no hospital. Aí chegou no hospital, o médico, não, pode voltar para casa, tá tranquilo e tal. E aí, sábado de madrugada, a gente saiu com o carro. Quando eu cheguei, o Naí, por volta de 9, 10 da manhã, aí me ligaram, ó, seu filho nasceu. Cara. Aquilo lá, eu falei, rapaz, meu Deus. Aí não pôde presenciar, né? Não pude presenciar. Isso é o preço que às vezes um líder tem que pagar, né? Às vezes você tem que fazer. E detalhe, a minha sogra, ela trabalhava no hospital na época, então as minhas cunhadas, eles conseguiram entrar com ela. Então todo mundo viu o menino, e eu fui o último a ver o menino, praticamente. Só vi quando praticamente deu alta, que eu voltei na segunda, na terça-feira, então o menino já estava em casa já. Que eu digo, yeah. Então foi uma missão bem marcante, sabe? Antes de ir para esse ministério. Só que depois dessa, aqui no Casa Branca, nós tivemos missões muito mais marcantes ainda, sabe? Que marcou que... já que você perguntou, eu vou contar outra aqui. Eu quero é saber. Essa aqui no caso marcou demais a gente. A gente veio de uma situação difícil, né? E na época a gente tinha eu comprei uma Blazer, né? E aí a gente mandou fazer o motor dessa Blazer, eu mandei fazer o motor dela. Só para pegar um ganchozinho aqui. Você falou que primeiro botou uma estrada sua na missão. Na missão. E agora botou uma Blazer. Agora foi uma Blazer, aqui no Casa Branca já. Então, fazer missão com os próprios meios que você tem, né? Missões exigem muitas vezes isso da gente. Muita gente pensa que fazer missão é você ir pro campo e, tipo assim, ter uma igreja que te banca. Dê um salário, dê um carro. Assim não. É maravilha, né? Assim é mais fácil, né? Não vou dizer que é maravilha, mas é bem mais fácil. Mas toda a minha trajetória, inclusive aqui no Casa Branca, todas as missões, viagens que são feitas, a gente mesmo, os integrantes que vão, né? Que contribuem do próprio bolso. Né? Eles são autônomos na maioria. A gente tem um grupo de pessoas, né? Que são autônomos, então eles contribuem com o seu tempo, né, que eles deixam já de estar trabalhando para ganhar o seu dinheiro para manter sua família, e ainda assim contribuem com dinheiro, com verba mesmo, porque a igreja em si, ela não dá conta de fazer sozinha. Então, infelizmente, tem que ter pessoas que queiram fazer de coração mesmo. A fé sem obras é morta. É muito fácil, né, eu tirar a foto em cima do leão morto, né? Então tem que matar. Agora eu volto na história da Blazer, porque essa eu vou contar. Pode contar. Veja bem. E eu lembro como fosse hoje. A gente mandou fazer o motor dessa Blazer. Era uma Blazer 2000, 99-2000. Motor 2.2 é o mesmo do Vectra. Bebe igual a doida. E nós pegamos esse carro numa quinta-feira. Eu, nosso pastor e mais alguns irmãos. E aí o pastor, vamos lá em Fartura, no Piauí. Fartura, no Piauí. Daqui em Fartura dá 1.600 quilômetros, meu amigo. Nós pegamos uma Kombi. Eu peguei na quarta-feira, a gente viajou na quinta-feira. Nessa Blazer. A gasolina daqui pro Piauí. Essa foi uma das viagens que me marcou demais aqui. Aí passou, convidou para ir, vamos. E foi quem na viagem? Foi quantas pessoas? A gente foi 4 pessoas. 4 pessoas. Foi eu, o pastor, nosso pastor Eli, né? Mais uma jovem e outro pastor. Fomos 4 pessoas no total. Só que voltamos em 6. Como é que é isso? Lá no final eu conto. Fechou. Aí nós fomos nessa Blazer. Aqui passou Raimundo Nonato. A Blazer, ela não consumia, não. Ela engolia combustível. Nós achando que o motorzão zero ia comer beber mesmo, mas estava engolindo combustível. Aí a gente foi em Fartura. Bota na alta. Na alta. Vamos mandar, meu amigo. É o senhor que nós vamos mandar e aquele ânimo todo. Saímos aqui numa quinta-feira. Lembro como fosse hoje. Saímos numa quinta-feira de madrugada e fomos embora. Chegamos, para encurtar um pouco a conversa, chegamos lá em Fartura, fizemos o que tinha que fazer, visitamos lá a igreja, participamos do trabalho lá com os irmãos e viemos embora nessa Blazer. Rapaz, e o ponteiro dela não marcava direito. Igual ponteiro de caminhão, que ele fica assim, buf. Aí você já fica naquela... Já bebia muito, né? Bebia muito. Quando ele parava de balançar, era sinal que ela estava bom com o combustível. Aí, quando ele estava balançando... E aí nós voltando nessa Blazer, rapaz, entre São Raimundo, Nonato e Fartura, né? Que é um deserto lá praticamente. Não tem comércio, não tem nada. De 4 horas da manhã, essa Blazer acabou o combustível. Agora a história de 6 pessoas, que eu estava esquecendo, tinha um casal lá, rapaz, que eles estavam querendo vir para Brasília. Estavam sem dinheiro e pediram dinheiro para ele. Rapaz, não tem dinheiro. E aí, mas a gente precisa ir. Eles queriam tirar uma documentação, que era membro da igreja lá, para poder conseguir... Era retirar, acho que segunda via da certidão, algo do tipo assim, para dar entrada no casamento e colocar a vida certinho, né? Regular. Uhum. E aí eu falei, rapaz, dinheiro não tem, mas se vocês quiserem ir na Blazer aí, o porta-malas vão tá aí.
Oh, aventura! Aí eles toparam, veio um no porta-mala. Aí o pastor que foi com a gente, o outro pastor, ele veio no porta-mala e veio o casal e mais a jovem que foi com a gente no banco de trás. Arrochamos, saindo lá 4 horas da manhã, escuro. Aí entre Fartura e São Raimundo Nonato, um percurso acho que uns 300 km mais ou menos. Rapaz, o combustível acabou dessa Blaze. Acabou seco. Zero, no meio do nada, rapaz. Nada naquele dia. Pancada. No meio do nada, e a gente olhou para um lado, eu para o outro, pastor ele estava do meu lado, eu estava dirigindo nesse momento. E aí, rapaz, e agora? Como é que nós vamos fazer? O pessoal que estava atrás, estava todo mundo dormindo. Tava só 2 acordados, e só era da que hora, frente. mais ou menos? Umas 4 horas da manhã. Ei, Breu. Aí paramos, eu baixei a cabeça, ele baixou a cabeça, falei, rapaz, e agora? Aí nós fizemos aquela oração assim. Eu vou te falar, hoje eu poderia falar que foi oração de fé, mas não foi de fé não, porque não tinha outro meio mesmo. Senhor, é a tua obra, Senhor. A gente sabe como é que nós vimos. Rapaz, a gente foi lá com a cara e a coragem, moço. E o dia era acabando. A gente chorou. Rapaz, a gente chorou. E não foi só essa vez, não. Essa foi a primeira. A gente orou, Senhor, abençoa, meu pai. Aí o pastor ele falou assim, rapaz, dá na parte dele, na parte dela pegou. Naquela pegou, afundei o pé, quase afundei a lata. Olha, nós andamos muitos quilômetros nesse carro. Ela deixou nós na boca da bomba. Ei, E tinha acabado mesmo o combustível. Porque antes dela desligar, quando ela desligou, eu dei várias partidas para saber. Então, assim, o pessoal, missão é bom demais. Missão é muito bom quando você vai de avião, com hotel reservado, piscina, aquela coisa. Aí é bom. Agora eu quero ver fazer missão. É numa Blazer, ver aí, bebê virado numa doida, um calor terrível de quase 40 graus no Piauí aí. Meu irmão, tem que ter muita coragem. dinheiro contado. Dinheiro contado, sem saber se ia conseguir chegar de volta. A gente estava indo. Agora, se ia voltar, só Deus. Eita. Então, essa foi uma das viagens que marcou. E assim, e Deus... Naquele dia foi Deus mesmo, não tem outra explicação. Porque eu dei outras partidas antes e ela sugou o que tinha e o que não tinha. Ela pegava. Ela realmente não ligava. Ela não ligava. E ficou estático ali. E o... Mas hoje a gente ri, rapaz, mas quando ela pegou também, passa, rapaz, taca ali o pé. Nós tacou o pé nessa Blaze e ó, a rocha, rapaz. E pra quem não sabe, o pezinho do rapaz aqui é. Se ele falou que botou o pé, é porque botou mesmo. Botou mesmo. Então, assim, não somente eu, mas aqui a equipe que temos aqui do Casa Branca é uma equipe muito dedicada, um pessoal que não mede esforço. Nenhum de nós cogita, se pedir, vamos colocar o veículo, vamos colocar o carro. Pode ser novo, pode ser velho. A gente sempre colocou o carro. E missão é isso. Existe uma diferença entre missão e evangelismo. O evangelismo é feito aqui no contorno da igreja. É um trabalho mais... Tem um trabalho de evangelizar. É mais minucioso, né? Agora, a missão, eu não vou dizer espinhoso, porque seria uma palavra muito forte. Mas é um trabalho realmente que tem que ter muita ousadia, coragem, para poder fazer. Mas tem seus louros. Tem, rapaz. Deus é bom demais. A gente... Olha, eu falo... Você me conhece, sabe como é que a gente realmente se porta. O que a gente faz não se compara nada com o que Deus faz por nós. Isso é uma verdade. Isso é verdade. E eu falo em todas as áreas, né? Na área sentimental, na área profissional, na área profissional, principalmente na área espiritual. Então, quando a gente sai para um trabalho como esse, só é possível a pessoa entender quando ela for. Então, às vezes um missionário vem, aí ele traz todo aquele relatório, explica, a pessoa nunca vai conseguir entender. Ela mostra foto, né? Mostra foto. Mas a pessoa precisa ir. Quem hoje tem vontade de saber o que é família, você precisa ir, porque o renovo é algo inexplicável. É algo realmente que não pode ser explicado. Então, Deus nos renova. E eu vou te falar mais, assim, como eu falei, muitos de nós que vamos somos autônomos. Já teve a oportunidade de eu sair aqui, ó, e eu não tenho, assim, não me envergonho de falar isso. Estava fraco de trabalho, né, com as dívidas, como todo mundo tem. E aí, rapaz, vamos lá no Piauí. Moço, mas eu estou enrolado, tem que arrumar serviço. Não, mas vamos. Vou conseguir, aí, não, né? Já pensa... A gente fica preocupado, né? Porque todo pai tem as suas responsabilidades, né? Com a nossa família, né? E aí, teve situações de eu ir assim, e esquecer realmente o que ficou para trás com relação a preocupações. Falar assim, vamos lá fazer, é a tua obra, isso é uma questão, é uma necessidade. E quando voltar, cliente que tinha desmarcado, remarcar, cliente que ia pagar parcelado. Não, eu resolvi, arrumei um dinheiro aqui, vou pagar à vista. Ô, Glória! Cara, tem uma coisa, teve uma vez aconteceu comigo, uma cliente me ligou e falou assim, eu quero, assim, acho que a gente pode falar sobre o que eu faço aqui, né? Ou não? Pode. Eu trabalho na parte de móveis, né? E o cliente, eu quero que você venha aqui medir uns armários de banheiro. Se tem uma coisa que quem trabalha com móveis corre, é de armário de banheiro.
E o cara me ligou e só podia à noite. Eu fui à noite. É um negócio que dá trabalho. Dá trabalho e não tem retorno financeiro. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem. E aí eu preocupado e o cara me ligou. Eu fui lá 9 horas da noite. Fui até de moto. Tinha acabado de chegar da viagem. Uhum. Oh. Cansado, né? Que você chega cansado, né? Sugado fisicamente. Aí eu falei, vou lá, né? Chegou lá, o cara... Ocei os armários. E era 3 armáriozinhos. Dava uma quantidade muito, muito limitada em valor, né? Não vou entrar em valores aqui. Mas aí tinha lá praticamente 5 roupeiros, que é armários grandes, né? E o cara, rapaz, se fosse para substituir esses armários aí por outros novos, quanto seria? Então, assim, naquele tempo deu na casa aí dos seus 3 dígitos já, né? E aí eu falei, rapaz, é isso. Aí o cara, eu vou conversar com a minha esposa. O cara voltou com um valor de quase 10 mil reais de espécie. Falou assim, eu vou te dar a entrada aqui, quando você entregar o resto eu pago. Então, assim, eu saí lá gritando, assim, glorificando. Porque uma coisa dessa só acontece quando Deus está no negócio, Elber. Quando Deus não está, e a quem a gente deve isso? Não é mérito da gente, é mérito de Deus mesmo. Então, é por isso que a gente não deixa... Não é por isso que a gente não deixa de fazer obra, mas por Deus ser fiel. Deus é fiel. Deus é fiel o tempo todo. E Ele não é devedor de ninguém, né? Então, são experiências, são inúmeras experiências. Se você for contar, o tempo é pouco. É como tirar a água da pedra, né? Tirar a água da pedra, realmente. É um negócio assim... E por mais que venha as dificuldades do dia a dia, as limitações, as crises internas que todo ser humano tem, às vezes vem a vontade de desistir, que é natural acontecer. Né? Um líder fala, eu não aguento mais, estou cansado disso. E é natural. A gente olha para trás e fala... Dá aquele esgotamento né? Mental, né? Físico. E aí você olha para trás e fala, poxa, mas Deus fez tanto por mim já. E o que eu fiz por ele foi coisas boas, mas não se compara ao que Deus fez. Inclusive a morte de Cristo. E aí, uma coisa que me deixa, às vezes, intrigado é quando a pessoa fala, a missão está no coração de Deus. Não. Deus já fez a missão. Qual foi a missão de Deus? Foi enviar o seu único filho para morrer por nós. É João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele deixou aí a ordenança para a gente. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? E é uma missão exclusiva... Nossa, não tem como passar essa responsabilidade para anjos. Anjo mensageiro, mas ele não tem essa missão. Não tem essa missão. Nós que estamos encarregados de levar a palavra, né, a salvação, né, a luz para as nações, né? Então, para quem não faz missão hoje, fica a recomendação. Missão realmente é algo maravilhoso e é inexplicável em palavras. Você precisa ir para poder viver. Só é possível ter experiência vivendo. Eu falar um pouquinho assim rápido. Eu estava congregando em uma outra igreja e eu senti no coração que o meu tempo ali já tinha chegado, findado, né? E aí eu comecei a orar para Deus me botar num lugar que eu pudesse fazer missões. Então, Ele me colocou aqui, onde eu estou hoje, aqui, junto com vocês. Então, é um sinal, é uma forma que eu vejo que a gente está trabalhando, a nossa igreja trabalha. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, o tempo todo. Não é sobre a gente, é amor a Deus mesmo e pelo que Ele fez por nós, né? É o mínimo que podemos oferecer, né? Gratidão. Gratidão. É o mínimo, não tem outra palavra. Infelizmente, é o mínimo que podemos oferecer. Nada que possamos fazer vai se igualar, né? Mas isso é o mínimo mesmo. Fazer o ir do Senhor. Glória a Deus. E sua família, como é que fica quando você viaja? Eles... Rapaz, a saudade bate. E eu vou te falar... Fica muito preocupado? A preocupação é algo normal, né? Tem, né? E eu acredito que a preocupação é mais por minha parte que vou do que por quem fica. Não por se preocupa, você fica mais preocupado de... E sem contar a ansiedade em querer voltar rápido. Inclusive, desse grupo nosso aí, eu sou até, né? Às vezes... Vamos dizer, mangado, né? Eu sofro bullying aí por ficar... Já teve, quando estávamos construindo em Campos Belo, que é a congregação que temos aqui, né? Que tem lá o pastor na construção. Então, eu particularmente sofri muito, porque eu não tinha esse hábito de ficar longe da esposa, das crianças. E aí se cumpre uma coisa muito certa, rapaz. A gente só dá valor a alguma coisa quando fica longe. Não que eu não dê valor, não é isso. Mas quando você fica um tempinho longe da esposa, longe dos filhos... Você acha eles mais importantes ainda, e a saudade baixa. Então, existe uma preocupação porque a gente passou por muitas situações ruins, né? De carro quebrar, de ficar no prego, porque a gente não media esforço. O carro
Você contou que a gasolina já acabou, né? Rapaz, eu vou te falar isso, né? Quebra. Quebra também, meu amigo. Isso tem muita história aí. Ei. E eu vou te falar, a gasolina acabou com um carro novo também, viu? Não foi só com um É carro velho, mesmo? não. Rapaz, mas Cara. falando da preocupação, existe, mas a esposa é compreensiva. É por isso que tem que andar em comunhão os dois, né? Em comum É acordo, né? um só, né? A minha esposa, em especial, ela dá maior apoio. Não vai, mas existe a preocupação. Sim. E ela acha bom quando eu vou, porque a gente volta renovado, volta com outra perspectiva, revigorado, né, por Deus, e consegue passar um pouco disso, né, para as E pessoas. você tá dentro do seu chamado, né? Dentro do Eu chamado, acho que né? quando a gente tá dentro do chamado, é muito prazeroso. É prazeroso. Eu acredito que eu não conseguiria viver sem fazer esse trabalho, viu? Eu já tentei. Já tentei, sério mesmo. Acabou com morre, moço. Não Morre aguenta, não. porque a gente perde o nosso maior objetivo. As pessoas pensam que o maior objetivo é você crescer, desenvolver, ter uma faculdade, ter uma profissão, constituir família, ter uma mega condição financeira, ter boas casas, bons carros. Isso é bacana, é bom para a família, né? Para a autoestima. Mas a nossa maior importância mesmo realmente é glorificar o nome do Senhor. E se fazer missão glorifica o nome do Senhor, glorifica de fato, né? Porque fazer o ídolo. Porque a Bíblia é bem clara quando fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, assim, eu não estou dizendo que missão salva a alma, não é isso. Sim. Mas quando uma pessoa que faz missão é porque ela crê na missão de Deus, de Cristo Jesus. Ela crê no Evangelho, crê no retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Eu acho que é uma forma até da pessoa meio que... Não sei se seria isso, mas tentar retribuir um pouco desse amor que Deus tem por nós, né? Seria ao mesmo Do tempo que ele fez por nós. E o que Paulo fala também, né? Paulo fala que ele é devedor de Cristo. Somos devedores. Nós somos. As pessoas falam, é uma coisa que entra muito em pauta, né? Paulo se considera um escravo de Cristo. Não tem opção. Eu sou devedor de Cristo. Tanto do judeu como do grego. Quem chama Senhor, Senhor, né? Dom não tem, né? Um dom não tem. Então, nós somos devedores de Cristo. É uma forma de gratidão também, uma responsabilidade e uma obrigação da igreja. O texto é bem claro, né? Ide. Ele está mandando ir, ó. Ide por todo mundo. Atos capítulo 1, versículo 8, fala muito bem sobre isso também. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, depois se vê testemunha em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então, assim, é um texto imperativo. Está mandando realmente ir. Não é, se você quiser... Não é isso. Não, é uma ordenança mesmo. Né? Lembrando que quando eu falo que é uma ordenança, assim, existe vários tipos de fazer missão, né? Sim. Nem todo mundo tem condição de ir para o campo. Sim. Mas tem pessoas que têm condição de contribuir, de interceder, ou em oração, contribuir financeiramente, ajudando. Né? E aí é aquela parte que você falou, ninguém faz nada sozinho. Né? Não tem jeito, não existe isso. Então a gente só faz porque tem pessoas que estão ao nosso lado ajudando, né? Incentivando. Vamos que a gente estamos aqui juntos. Oração e é muito consagrando. Né? E se eu for falar aqui de carro que quebrou, tem muita história. Isso. Tem muita história, viu? Conta mais uma. Tem tempo. Tem tempo? Eu vou contar. Temos. A gente, Campos Belo fica exatamente 430 km de Brasília. No Goiás. No Goiás. Campos Belo fica aqui na divisa de Arraias, de Tocantins praticamente. E como vocês sabem, nós temos na congregação e que foi construída com a mão de obra física nossa mesmo. A gente sai daqui numa sexta. Membros da igreja. Membros da igreja. Não foi pago pedreiro. Não. Inclusive, a gente levava tijolo daqui, cimento. Tchau. O galpão, que a gente trabalha com estilo industrial já, que faz a estrutura metálica. As congregações todas têm um padrão, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, o galpão é feito, né? Um esqueleto, né? E aí a gente levou daqui de Brasília desse galpão. Ele foi em Campos Belo. Quando chegamos lá, compramos um lote lá. Então levou a estrutura metálica. Primeiro a estrutura metálica. E telhado, né? Que é telhado de zinco, né? E aí leva ele, monta ele, fez das sapatas antes, né? Monta esse esqueleto, é um esqueleto gigante. Depois vem fechando parede nas suas extremidades. Depois reboco e tá feito um grande galpão, que é uma igreja, né? Então, em uma dessas idas aí, o nosso pastor nessa ocasião, ele tinha comprado um caminhão, né? Pensando nesse trabalho, sabe? Já comprou para botar em missão, já. Não, o caminhão foi com esse objetivo, não era para com esse intuito pessoal, mesmo. Com esse intuito. Comprou um caminhão e em uma dessas ocasiões a gente foi levar uns tijolos lá. Eu não lembro exatamente, foi carregado de tijolo, cimento, areia. Até a areia a gente levou, chegou a levar daqui. Já. Porque era muito caro, né? Você vê, o cimento na época lá, eu tô falando de 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, a gente tava pagando R$45, R$50 em cimento lá, enquanto aqui tava 17, 18. Então, assim, era muito grande a diferença.
Uma Começava pancada. levar daqui de Brasília. E aí, numa dessas ocasiões, a gente foi nesse caminhão. Foi eu, o pastor Eli e outro irmão, o irmão Wellington. E na volta, rapaz, lá em Monte Alegre, que é 25 km de Campos Belo, de lá pra Campos cá, Belo. o caminhão estourou o radiador. Isso era de manhã, domingo de manhã. O Aí. caminhão estourou o radiador, rapaz. Aí foi peleja, meu amigo. Porque nós viemos lá até aqui completando água. Não tinha como arrumar lá, era domingo. Isso foi uma ocasião desse caminho que o caminhão quebrou. Ele andava mais ou menos uns 3, 4 km e parava. Aí tinha que esperar esfriar, completar a água do radiador. Isso num caminhão que já é pesado, demora. Na hora dessa aí dá vontade, ó. Na hora dessa dá o cara murmurar, questionar, reclamar. Mas não, é rindo o tempo todo. O senhor, eu tô fazendo sua obra, né? A Questionar gente com poderia Deus, né? jogar, né? Nossa, é tua obra, o senhor permite jogar. Não, mas é nesse ano que a gente é aprovado. Então, voltando pro caminhão. O caminhão furou o radiador. Então era colocando em cima e saindo embaixo. Eita! Andava uns 3, 4, 5 km, o bicho esquentava e completava com água de novo. E caçando água nessas beiras de brejo aí, porque onde conseguia achar um posto, casa, a gente... E quem é que ia levar um monte de garrafa, sabendo, Andava né? eu... Não tinha como, né? A gente andava com as garrafas dessas de refrigerante caçando. Onde que chegava era caçando garrafa e enchendo d'água. Nós chegamos aqui em Brasília por volta de 9, 10 da noite. A gente veio tão focado nesse negócio de achar água para Então completar. saiu de lá de manhã. Cedo, meu amigo. E passamos o dia para percorrer 430 km. E chegou de noite. De noite, cansado. Aí chegando aqui em Brasília, vou colocar aqui no máximo 10 km aqui da nossa igreja. A gente tava tão focado em colocar água nesse caminhão que a gente esqueceu que tinha que colocar disco para ele andar também. Combustível acabou. Aí acabou o combustível. E para quem conhece caminhão, quando acaba o combustível, dá entrada de ar naturalmente, né? Pancada. Rapaz, aí foi peleja. Aí chamamos, aí na época foi até minha esposa que foi, a esposa do pastor Eli foram. Aí foram na caminhonete para poder ir. Não, a esposa do pastor Eli foi e levou o diesel, né? Aí colocamos o diesel. Quem disse que pegava? Ele tinha uma chave no carro. Ele tinha todas as chaves, menos a que folgava os bicos. Aí ligamos para minha esposa, ela foi e guinchou esse caminhão, trouxemos para a igreja. Aí nós chegamos assim, arrepiado. Arrepiado, cansado, com fome. Porque domingo ninguém acha correr aberto na estrada. Com fome. E zanga de homem é só fome, né? Só fome. Chegou em casa, comeu. Então essa aí, rapaz, são viagens que marcou muita gente. Essas viagens para o Piauí, aqui para o Goiás. Mas saiu mais forte do que... Mais forte, para poder superar coisas piores que vem pela frente, porque a tendência é piorando, né? E a gente vai ficando mais forte, vamos superando, lutando. Hoje a gente está muito bem, graças a Deus. Hoje, quem chega hoje vê a gente com uma van aí, mas não sabe a carga que a gente carregou já, quantas carroças, né? A história. Puxa, né? a história. Não falo só minha pessoal, mas falo do grupo, né, de missões, que é um grupo de pessoas, como já falei, não faz missão sozinho. Então tem outras A pessoas história, a responsáveis. essência do Casa Branca é a união. É isso. A união realmente... Nossa, aqui é surpreendente. É um povo que sempre tem um povo disposto. Eu lembro que o primeiro culto que eu vim visitante aqui, eu me senti muito acolhido. Parecia que eu já estava há muitos anos aqui, que as pessoas já me conheciam há muito tempo. Da maneira que os irmãos são. Isso foi uma das coisas que... Contagiou, né? Contagiou mesmo, né? Realmente, essa parte a gente tá bem unido sempre. Rapaz, graças a Deus, né? A gente tem tentado. Tem as dificuldades, toda igreja tem, né? É normal. Todo lugar, Aonde há aglomeração de pessoas, sempre vai haver uma questão ou outra, mas a gente tá por cima. A gente tá por cima disso tudo aí. Supera esse ponto trem positivo aí. supera aí muito aí. Esse trabalho, então, aí, inclusive, tá quase na hora de marcar outra, né? Já. Tá quase na hora de marcar já outra. Tá se tremendo. Rapaz, essas viagens, eu não, assim, como eu te falei, para poder ter noção do que é fazer missões, é viajar. E fazer missões é isso. Olha, uma vez a gente foi em Fartura, Piauí, Eugenópolis, passei mais risado. A gente foi lá visitar, a gente tinha congregação lá, a gente passou para a sede agora, essa congregação que a gente tinha lá, né? E a gente foi nessa viagem para lá, fomos no baú e fomos no carro pequeno. Lá foi construído também? Lá a gente pegou já meio que adiantado. Então colocamos piso, janela, forro, fizemos muita coisa. Terminou, né? Terminamos, né? Acabamento, né? E aí foi um pastor para lá também para tomar de conta da igreja. Numa ocasião a gente foi visitar uma pessoa lá, eu lembro, tem coisa que fica marcada, né? Na área rural mesmo, afastada
de Eugenópolis, que é uma cidadezinha bem miudinha, que é antes de Bom Jesus, no Piauí, que é 1000 km daqui. E aí foi visitar um pessoal num lugarzinho mais afastado. Chegamos lá, encontramos um casal no meio do nada. Só tinha aquelas palmeiras, aquele brejo embaixo. Aqueles brejão. E o cara morava perto lá. E o cara tinha uma horta assim bonita, rapaz. Um cara trabalhador. Tu via a mão do cara assim, trabalhador. A gente tava tudo na caminhonete nessa época. A gente tava na fronteira. A gente foi no meio do mato, aquele poeirão. Vamos lá visitar esse rapaz que era membro da igreja, estava um pouco afastado. O cara trabalhava lá, ó. Ele fazia uma horta e saía de madrugada. Um cara esforçado para poder ir para a cidade a quase 20 km para poder vender aos alface, o cheiro verde. Naquela ocasião, o pessoal que estava com a gente, estava aí, o pastor Eli, mais um grupo de irmãos, e ele estava tentando lá subir umas paredes da casinha dele, né? Nesse terreno que ele tinha lá. Então o pessoal, a missão é bom demais. Cara, numa ocasião como essa, às vezes não é, porque a gente ficou constrangido pela situação da família. Eles estavam morando no barraco de lona, no meio do nada. Então, assim, apesar de estar já investindo na viagem, cada um contribuindo, pagando suas refeições, a gente fez lá uma arrecadação lá e foi rápido para subir a casa dele. Cada um deu um valor significativo. Já não estava nem no plano de fazer. Não estava nem fazer. no plano. Então, assim, são coisas que marcam a gente, mas a gente não foi por imposição, não foi por ver a situação e o esforço daquela pessoa. O cara trabalhador, dedicado, mas que não estava dando conta. Então, isso não tem... Aí quando a gente, poxa, mas foi, gastou o que não tinha... E aí volta abençoado, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você dá, você se sente bem demais, porque assim, do que adianta as bênçãos se não for para poder abençoar outras pessoas? Né? Então as bênçãos ela não pode ser exclusiva da gente. Se Deus tem abençoado a minha vida, nós para fluir, né? Fluir, né? Então a gente não pode ser egoísta, né? Se Deus tem abençoado, e tem pessoas que têm interpretado de maneira errada isso. Ele tem sido tão abençoada por Deus, e quanto mais é abençoado, mais ela tem retido, tem ali se tornado egoísta. Mas, na verdade, nada disso vamos levar, né? Então, a gente tem que... Não estou dizendo que você tem que pegar tudo que você tem e colocar missões, não é isso. Mas se você pode ajudar, pode contribuir, pode fazer, faça. Porque amanhã você não vai chorar de rancor, chorar de remorso, né? Porque o que tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Amanhã não tem como mais fazer. Então, tem oportunidades que são únicas na vida, né? Amanhã não pertence a gente. Então, assim, são situações que marcam a gente e que a gente fala, poxa, a gente não é nada realmente de fato. Se somos alguma coisa é porque Deus tem nos abençoado, tem nos proporcionado oportunidades como essa, de fazer trabalhos tão bonitos, tão maravilhosos e que nos edifica tanto. Glória a Deus. Rapaz, glória a Deus mesmo, porque Deus é bom em todo o tempo. Tem sido bom. Glorificar de pé. De pé. Pastor, para quem está assistindo... e que tem esse desejo no coração, só que ainda não iniciou de alguma forma, qual conselho você daria para a pessoa que tem já arde isso, de ir para o campo, de fazer missão? De fazer missão, né? O que ela tem que ter de primeira mão assim para começar a trabalhar assim? Vou te falar, o que ela tem que ter de primeira mão é uma palavra muito pequena: fé. Porque sem fé, a gente já sabe que é impossível agradar a Deus. Mas por que eu falo isso? Porque Paulo escrevendo aqui, eu vou até ler aqui uma palavra aos Romanos, ele fala aqui, ó: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou pela sua fé. Essa é a palavra que Abacuque falou, né? O justo viverá pela sua fé, né? E aí, por que fé? Porque fé é literalmente você olhar e não ver e ter fé que vai acontecer. Hebreus 11, né? O que é a fé? É a firme certeza de que as coisas que não pode se ver, mas que se espera, eu acredito. Então, para poder fazer missão, precisa ter fé, né? Porque a fé ela vem com uma série de características: coragem, esperança, amor, né? A gente sabe que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele fala de 3 características: da fé, a esperança e o amor. Dos 3, o maior é o amor. Então, eu estou falando sobre fé. É preciso ter fé, porque em situações que nós já passamos e você sair da sua zona de conforto, o que é a zona de conforto? É a minha casa, é a minha cama, é o meu alimento ao meu alcance, a hora que eu quiser, é de perto da minha família, é do meio da minha igreja. Um lugar de segurança, né? De segurança, zona de conforto. Então, tá tudo muito bem. Eu não preciso ter fé aqui. Porque tudo que eu preciso está aqui, ao meu alcance, nas minhas mãos. Agora, você sair daqui para ir para um lugar que você não conhece, que você não sabe como vai ser,
que você não sabe se vai ir e vai voltar, tem que ter fé. Sem fé não tem como ir. Você ter coragem de colocar veículo pessoal seu, como nós fazemos aqui, não somente eu, mas todo o nosso grupo, é fé, né? Porque se você não tiver fé, para saber que Deus vai guardar, que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai suprir, não tem como, né? Então, Abacuque exerceu muito bem isso, em um diálogo com Deus, né? Diante de uma situação muito parecida com a nossa hoje, em que, por exemplo, como se diz, ia vir contra eles uma grande nação, que era os caldeus, né? E ele está sabendo sobre isso no ano 612, mais ou menos, antes de Cristo, aproximadamente, antes de Judá ser levado cativo. Abacuque está vendo, está sabendo disso. Deus permite que ele veja. Ele fala assim, mas como assim a injustiça vai vir entre nós? Como assim o injusto vai ser, que é o caso da Babilônia, vai ser vai sempre prevalecer diante do justo? O injusto vai ter mais vigor do que o injusto. E a palavra que ele fala é essa, que Deus fala para ele é essa. O justo viverá pela sua fé. Que, inclusive, foi a palavra que abalou um dos maiores reformadores, né, Martinho Lutero. Né? Não é por obras, é por fé. Romanos, né? Pois é. E aí ele escreve as suas 95 teses aí, baseado não somente nisso, mas essa foi uma das palavras que impactou ele. Então, tem que ter fé. E Abacuque faz o quê? Vou me colocar na minha torre de vigília, eu vou aguardar qual a resposta de Deus com relação a essa situação. Ainda que a figueira não floresça. Esse é um cântico de Abacuque, né? Então, ter fé, cara, tá muito além do que nós muitas vezes cantamos. Tem pessoas que cantam hinos, que falam de fé, mas eles nem param para poder imaginar o que é ter fé. Ter fé é fazer o que Abraão fez, ouvir uma voz e falar, olha, vai para tal lugar, sai do meio da sua parentela de Ur dos Caldeus, né? Sai seu lugar de segurança, de conforto, de segurança, e vai para uma terra distante que eu vou te abençoar lá. Para onde? Para onde? Sem rumo, sem direção. E a gente já fez isso aqui, por exemplo, como fomos para Campos Belo, né, havia uma pessoa que conhecia, a gente não sabia como ia ser, nada. Tem um lote lá, assim, assim. E aí a gente foi com o irmão, chegou lá, não deu certo, comprou outro lote. E aí construímos uma igreja. A gente nem sabia quem ia assumir ainda. A gente estava preocupado em construir a igreja. Estava preocupado só em construir. Em construir, vamos fazer o que tem que fazer hoje. E aí depois veio essa questão de assumir, uma pessoa assumiu, ficou um tempo lá. Hoje tem outra pessoa lá também abençoada. O trabalho está progredindo. Já está se expandindo para outras cidades, que é o caso de Arraias. Inclusive já abriu, né, congregação. A congregação. Já abriu Arraias, que já é congregação já que está na administração de Campos Belo, passou lá que toma de conta. Então é fruto de lá. Já tem outras perspectivas aí de congregações que poderão ser abertas, que está sendo analisada já. Mas fé. Aí hoje a gente para, quando eu vou lá, eu fico emocionado. Porque eu fico olhando para as paredes, para os ferros, e eu falo, quantas gotas de suor foi derramada aqui, quanto esforço, quanta dedicação. Quantas pessoas estavam com a gente naquela ocasião e hoje não está mais? Alguns porque realmente tiveram que sair por motivos de necessidade, mudaram, etc. Mas sem a fé, não tem como fazer missão. O que é ter fé? Ter fé, por exemplo, aqui sábado, eu estou encerrando, peraí. Sábado a gente estava aqui, nosso culto ao ar livre. Isso é evangelismo, não deixa de ser missão, é um trabalho englobado em missão. A gente faz um trabalho aqui uma vez por mês, um culto ao ar livre. Todo o departamento de louvor vai, jovens, criança, mulher grávida, adolescente, vai tudo. É um culto ao ar livre, não é uma cruzada, é um culto ao ar livre. As pessoas precisam saber que tem pessoas que louvam a Deus, né? Então, o nosso objetivo não é pregar uma placa de igreja, não é estar ali louvando a Deus no culto ao ar livre, porque quem faz a obra é Deus. Então, no sábado, por exemplo, 2 horas da tarde, 3 horas, estava caindo uma chuva terrível, vento soprando, né? Aqui na nossa ocasião, estou falando de sábado passado, né? E aí eu estava justamente lendo essa palavra de Abacuque, por incrível que pareça. Estava meditando, né? E aí 2 ou 3 pessoas mandaram mensagem, e aí, pastor, vai ter o evangelismo, vai ter o culto ao ar livre ainda? E eu olhei a resposta, aí foi quando a palavra falou no meu coração. Tem que ter fé, meu amigo. E não marcou o negócio, então eu vou esperar até os 45 do segundo tempo, para ver se a chuva vai parar. Rapaz, a chuva parou, saiu até sol. Opa, cara! Isso pouco mais de uma... Isso é ter fé, porque muitas vezes a gente toma decisão precipitada. Mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai fluir, eu acho que não tem como eu ir. Não, ter fé é você falando, eu vou acreditar que Deus vai prover. Porque a obra é dele. Ele e que vai abrir esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Nem sempre esperar é bom. Mas no Senhor ele consola, ele conforta, o Espírito Santo nos dá paciência, que é uma coisa que a gente precisa muito. Então, fé. Você falou uma coisinha, eu falei um montão, hein? Ei, cara. Boca fala que aquele coração tá cheio, né? Pegando esse ponto que a gente parou do evangelismo de rua, você já confessou para mim que é uma coisa que você gosta muito de fazer.
Demais. Muito mais do que está dentro da igreja, né? E o evangelismo de rua é diferente de você estar pregando para uma congregação dentro de quatro Bem paredes. diferente. Qual é a maior dificuldade que você acha, assim, Do evangelismo de de rua, rua? a maior dificuldade que a gente acha? Rapaz, infelizmente, hoje, por mais que eu falo de maneira geral, não somente da nossa igreja, mas a maior dificuldade é conscientizar as pessoas da necessidade que a igreja tem de sair para fora, né? De sair das quatro De sair paredes. das quatro paredes, da zona de Ganhar- conforto. Eu, assim, graças a Deus aqui na nossa congregação, eu falo isso de maneira geral, porque nós temos conhecimento com outros pastores também, né? De outras congregações, de outros ministérios, e que tem essa dificuldade. Então, nós temos um apoio muito forte na nossa igreja, glória a Deus por isso, mas ainda tem um número maior para ser alcançado. Então, conscientizar as pessoas da necessidade que elas têm de fazer isso, de fazer essa obra. Porque muita gente hoje pensa, infelizmente a igreja também tem conscientizado, nós temos trabalhado nisso, o Casa Branca, mas muita gente pensa que ser cristão hoje é você pegar a Bíblia e vir para a igreja. No domingo, numa quarta-feira, numa sexta, e não é. Isso é você confraternizar com os irmãos, estar ali para poder cultuar a Deus. Então, a missão é uma necessidade da igreja. Então, você precisa ter essa consciência. Então, a maior dificuldade hoje está na própria igreja, de modo geral, em sair e fazer esse trabalho. Então, lá fora o povo está receptivo para poder receber. Não, a gente hoje no Brasil, a gente não tem dificuldade, por exemplo, de ser atacado fisicamente. Tem um caso aqui, outro acolá, mas, por exemplo, é muito De raro. insulto, de alguma coisa, Então, né? na maioria dos casos, a gente recebe pessoas chorando, pedindo oração, pessoas, né? Então, eu vejo a maior dificuldade, francamente, seria essa mesmo. É por parte da própria igreja. Às vezes, vamos dizer, a falta de compromisso com esse trabalho que é tão importante para a igreja e mais, né, para as pessoas que vão fazê-lo. O mover, né? Mover. Glória a Deus. Outro ponto é que a gente não tem, por exemplo, na congregação a gente escuta os glória a Deus, né? A Lá gente fora tem o termômetro ali da receptividade da palavra, né? De que está alcançando. A gente sabe que todo mundo está ali para ouvir a palavra, né? E fora, nem sempre. Muitas vezes as pessoas não param, né? E é carro passando e as pessoas estão preocupadas em fazer as suas Obrigações, né? obrigações. E como é que você vê isso? Por parte de quem está recebendo ou da própria igreja? Da própria igreja, né? Da própria igreja. Como que eu... Olha... Como é que isso chega até você? Assim, isso te afeta em algum sentido? Não, tipo... Porque é algo Você está falando do invisível, né? Invisível, né? Entendi. Não, isso me afetou durante um tempo. Hoje, eu vou te falar francamente. Eu acredito hoje que a ministração interna num púlpito para a igreja, ela é uma consequência de um trabalho lá fora. Eu, particularmente, eu me sinto muito mais à vontade, muito mais útil em um culto ao ar livre do que dentro da própria igreja. É porque dentro da igreja já... Porque assim, eu sei que o retorno, para quem está ministrando, está cantando, ele dá uma certa segurança para a pessoa. Mas a gente precisa entender que a gente não precisa de um retorno. Eu, particularmente, já entendi isso, porque todo pregador passa por isso. Pregador, ministrante. Quando o pregador está pregando e o pessoal está correspondendo, glória a Deus, aleluia, isso dá uma certa segurança para o pregador. Sim. Mas isso não pode servir de segurança para a gente. Porque quando Paulo pregava, por exemplo, a gente tem que entender os discípulos. Eles não tinham esses aplausos, nem sempre, né? Às vezes era injúria, era calúnia, era pedrada, era açoite. Então, pregar lá fora, eu particularmente me acho muito mais útil e eu me sinto muito bem, Tá no seu... Tá na minha zona, lá eu considero lá fora a minha zona de conforto. Eu fico muito à vontade. Dentro da igreja eu fico mais nervoso, mais apreensivo, porque é um público que eu tenho ele todo dia. E muitas vezes aqui não acontece isso, graças a Deus, mas é frequente. Muitas vezes existe uma certa disputa, quem faz melhor, quem prega melhor, quem canta melhor. E muita gente vai por esse caminho, mas é um caminho errado. Então, como eu falo, a ministração dentro da igreja de um pregador, ela é consequência de um trabalho que vem de fora. É para trazer relato de um trabalho externo, não interno. Se o evangelho não é praticado externo, interno para mim não... Entendeu? Não tem significado. Para mim, particularmente. Mas eu sei que Deus opera dentro da igreja e tudo, claro. Tá? Eu tô falando da meu ponto de vista. Tá bom? Não, tranquilo. Ficou claro a minha resposta? Tranquilo, ficou pancada.
Por mim, teria esse culto aí todo sábado. Só que a gente tem que ter o bom senso e não pode sobrecarregar as pessoas. Então, a gente sabe que porque... quem vai sempre é o mesmo grupo. São pessoas responsáveis, são pais, são mães, são filhos que têm compromisso e responsabilidade. Então, a gente não pode realmente sobrecarregar esse povo. Mas a gente está indo muito bem de vento em polpa, com um som maravilhoso e com a equipe aí forte. Tem uma equipe forte aí, viu, sonoplastia. O pessoal aí da equipe é top. E eu no começo ainda falava, olha, cantar dentro da igreja é muito fácil. Quero ver cantar lá fora. Ei, pancada. Ainda aconteceu uns dois ficar meio assim, não, solta a voz, aqui na rua tem que colocar o microfone dentro da boca, irmão. Porque dentro da igreja você pode usar as técnicas e tal, porque o ambiente é todo favorável. Agora lá fora, tu tem que botar dentro mesmo, você tem que ser ouvido. Então não tem esse negócio de técnica, não. Lá fora, cantar na igreja é muito fácil. Quero ver lá fora, onde seu amigo passa, um vizinho passa, né, aonde alguém que te conhece vai passar. Poxa, é o fulano lá, como eu já fui visto muitas vezes, por gente que eu nem imaginava, e de repente, eu te vi no evangelismo lá, no meio da rua lá. Eu fui mesmo porque tu não parou. Tem gente que tem vergonha disso, né? Então, Paulo fala, porque não me envergonho do evangelho, cara. Tem gente que se envergonha, mas quando vai praticando, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil e depois a pessoa fica mais à vontade e entende que ela tem só que cantar. Eu falei com o pessoal, o que vocês precisam é estar aqui louvando a Deus. O restante quem faz é o Espírito Santo. Glória. Não tem essa necessidade de você abordar as pessoas. Se elas vierem até nós, a gente vai dar atenção. Mas a gente ficar abordando ali, forçando, não. O louvor, o Espírito Santo por si já faz aquela hora maravilhosa, a gente pregando, palavra, louvor, e Deus vai operando. Tá semeando, né? Semeando, a igreja não pode ficar sem esse trabalho. Uma igreja que não tem trabalho fora, é duro dizer, irmão, mas eu considero a igreja fria, morta mesmo. Uma igreja que não tem um trabalho fora das quatro paredes, ela perdeu a identidade, porque a identidade do evangelho é essa. O texto é bem enfático em falar. Ide por todo mundo. A gente fica na igreja até ser capacitado, orientado, para poder você fazer um trabalho como esse. Depois disso, é trabalho fora, não tem zona de conforto. Glória a Deus. Isso é missão, né? Missão. Hoje conversamos com nosso querido pastor John. Que fala muito, hein? Cara, mas tem muita coisa ainda para falar ainda. Né, pastor? Tem muita coisa, viu? Mas o resto eu deixo quando vocês começarem a participar dos trabalhos aí. Cara, já deu Vamos lá, vamos pra rua. Chama aí, a gente se esforça e vamos pra luta, né? Vamos pra Glória guerra, a Deus. Né? Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer. ter se disposto a estar aqui com a gente, né? Participando. E saiba que eu sei que o senhor sabe, mas isso aqui vai para a rede social, para a internet e vai ser uma missão também, né? Fica à vontade, é uma missão que sirva aí de incentivo, de motivação, de inspiração para outros que nos assistem, que acham que não pode fazer missão. Pode sim e deve fazer missão. Talvez, mas a minha igreja não faz trabalho fora, não tem viagem. Cara, sempre vai ter como fazer missão. Tem um vizinho, tem alguém na faculdade, tem alguém na escola, tem alguém no teu trabalho. Tem gente que é crente secreto. Escondido, né? Escondido. Não, o evangelho é o agente 007. Você que precisa transparecer essa graça, esse amor, do Espírito Santo de Deus, né? E isso é missão, fazer aquilo que Deus realmente nos tem proporcionado. Então faça mesmo, se comece a fazer hoje, porque nós precisamos apresentar alguma coisa, né? De mão vazias não dá. Mostre-me tuas mãos. Mão vazias não dá, não. Glória a Deus, muito obrigado. Tá difícil acabar, hein? Tem muito assunto. Tá difícil acabar, hein? Não, mas tem que acabar, porque senão o povo não vê tudo, né? Não tem pressa. Vai ver sim, a conversa é boa aí. Mas esse foi só o primeiro, vamos ter mais. Vai ter outra oportunidade. Amém. Tem muito testemunho para contar ainda. Tem muita coisa. Eu espero ter sido claro aí sobre os assuntos que foram abordados. Glória a Deus. Foi claro, sim. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo, que a palavra de Deus entre no coração de vocês e crie raízes, sementes, né? Elas frutifiquem. E que vocês também possam sair das quatro paredes, tomar essa missão assim, que foi dada pelo nosso Senhor, realmente nas mãos e sair pescando, né, pastor? Pescadores de alma, né? Pescadores de alma. Pedro estava no barco lá e vem, Pedro, a gente vai pescador de almas agora, não de peixe mais não. Pescador. Chega de pescar um pouquinho de dinheiro, né? Tem que pescar só dinheiro, só riqueza, então pesca um pouquinho também aí, almas pro Senhor, né? Glória a Deus. Pastor, quer falar alguma coisa para
deixar como mensagem para quem está nos assistindo aí, para quem ainda vai ser convertido e vai ver essa mensagem. Essa mensagem eu creio que vai chegar em muitos países, em muitos lugares, em nome de Jesus. Amém, né? A mensagem que eu deixo é essa que eu já praticamente já falei ela aqui, né? A mensagem ela é imperativa. E a gente precisa realmente, a partir do momento que eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu estou me alistando no exército, né? E estou assumindo responsabilidades. A gente não tem como abrir mão dessa responsabilidade. Tem responsabilidade que não tem como abrir mão mesmo, né? Vai nos seguir pro resto da vida. Então, ser cristão, servir a Cristo, ser protestante é ter a responsabilidade e não tem como passar isso para outras pessoas. É fazer realmente a missão do Senhor. E que fique de mensagem é isso, né? A fé é a principal arma que nós temos para poder fazer isso e também a certeza que Cristo vai nos abençoar, vai nos dar força, dar graça, fazer como Abacuque, né? Independente da circunstância, da situação, independente de ter ou não ter, independente de estar florescendo ou não, com leite ou não, com alimento ou não, façamos a obra do Senhor. Glória a Porque Deus. naquele grande dia não teremos do que nos envergonhar. Não que sejamos salvos pelas obras, mas o Senhor certamente estará honrado, né, em ter a cada um de nós como seus servos, que é o caso de Estevão, né? Deus, Jesus Cristo, o assistiu ali à direita de Deus. Primeiro mártir da igreja. Missão, né? Foi apedrejado, enquanto isso Jesus o contemplava, ele viu o céu aberto. Que possamos também ter essa visão, não somente da terra, mas do céu, e saber que Cristo está nos assistindo e que nós podemos, sim, fazer com que o nosso Pai tenha orgulho da gente, né? Glória a Deus. Fica essa mensagem aí. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Valeu. Eu sei que, de repente, não foi o esperado, mas fizemos o possível e fomos bem francos e transparentes no que tem que ser dito, né? Aqui não é um faz de conta, é a nossa realidade, é a nossa vida, é o dia a dia. E é isso que nós estamos passando. O que somos, o que fazemos juntos em Cristo Jesus. Obrigado. Valeu. Para você que assistiu até aqui, curta, comente e se inscreva se não for inscrito, tá bom? E aguarde até os próximos episódios aí. Valeu. Abraço. Obrigadão. Tá